Shalom, família, paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Provérbio do Dia. Hoje, dia 25, estaremos realizando a leitura do capítulo 25 de Provérbios. Ao final deste capítulo, vamos selecionar um versículo para a gente falar sobre ele um pouquinho. Vamos dar início à nossa leitura. Versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ouvires. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam: suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe a respeito do que os seus olhos viram. Não se apresse a levar ao tribunal, pois, ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se dispe num dia de frio e como o vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, a língua que espalha calúnias traz rosto irado. Melhor é morar num canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa.
Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é aquele que não tem domínio próprio. Amém. Essa foi a leitura do livro de Provérbios. O versículo para a meditação, eu vou ficar com esse último versículo aqui. Se você gostou de algum outro versículo, você também medite sobre ele. Peça para o Senhor me mostrar o que esse versículo tem a lhe dizer. Hoje eu vou escolher o versículo 28, que diz o seguinte, família: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Eu vou repetir mais uma vez Provérbios 25 e 28. 25, 28. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Veja bem, família. O sábio compara o homem sem domínio próprio a uma cidade sem muros. Nos tempos bíblicos, as cidades eram protegidas por muros altos que garantiam segurança contra os inimigos e contra qualquer tipo de ataque. Quando esses muros estavam destruídos, qualquer adversário podia entrar e tomar posse facilmente. Da mesma forma, quando alguém não exerce domínio próprio, sua vida se torna vulnerável a todo tipo de influência, às tentações e situações que podem destruir o seu interior. E domínio próprio, família, é fruto do Espírito Santo. E lá em Gálatas 5, 22 e 23, vai ter uma melhor explicação sobre isso. Mas isso significa que ele não nasce da força da vontade humana, né? O domínio próprio, né? Ele não nasce da nossa força, mas do relacionamento constante com Deus. Uma pessoa pode até tentar se controlar sozinha, mas cedo ou mais tarde perceberá que as próprias forças não são suficientes. O Espírito Santo nos capacita a resistir às más influências que muitas vezes vêm da nossa própria mente. O Espírito Santo, família, ele nos capacita a resistir às más inclinações, a guardar os nossos lábios e a disciplinar nossas atitudes. Uma cidade sem muro, família, ela atrai inimigos. Uma vida sem domínio próprio, com certeza, atrai muitos problemas. Muitas vezes não são grandes inimigos que nos derrubam, mas pequenas brechas abertas, sabe? Uma palavra dita sem pensar, um impulso de ira, uma decisão precipitada. Essas pequenas aberturas funcionam como buracos nos muros. E por ali o inimigo pode entrar e fazer a sua bagunça. Por isso, o autocontrole é uma forma de proteção espiritual. O domínio próprio não significa repetir tudo ou viver de forma dura consigo mesmo, sabe? Pelo contrário, é viver em equilíbrio, sabendo discernir o tempo de falar e o tempo de calar, o momento de agir e o momento de esperar.
é também escolher a obediência a Deus acima das vontades imediatas. Esse equilíbrio gera maturidade e fortalece a fé a cada dia. Muitas vezes, Deus permite situações em que somos provados justamente para aprendermos a exercer domínio próprio. Um conflito, uma tentação ou até uma ofensa inesperada podem revelar se nossos muros estão firmes ou se há algumas rachaduras, né? Nessas horas, em vez de agir por impulso, somos convidados a lembrar da palavra, respirar fundo e entregar ao Senhor nossa reação. Jesus é o nosso maior exemplo de domínio próprio, não é mesmo? Ele foi injustiçado, humilhado e acusado falsamente, mas permaneceu firme. Não se deixou dominar pela ira ou pela vaidade. Seu controle diante da cruz nos ensina que confiar no Pai é o segredo para manter os muros espirituais intactos. Ele nos mostra que domínio próprio não é apenas segurar impulsos, mas confiar no plano de Deus acima de tudo. Assim, família, esse versículo nos chama a vigiar a nossa vida interior, que possamos manter nossos muros firmes, fortalecidos pela oração, pela palavra e pela dependência do Espírito Santo. Uma vida guardada por Deus, com domínio próprio, não é fácil. Na verdade, tentações e ciladas sempre estão à beira do caminho. Que possamos ser como cidades bem fortificadas, onde Cristo é o Rei e governa a nossa vida. Hoje, família, que a gente possa colocar Deus à frente das nossas escolhas, que a gente possa lembrar desta palavra em momentos que exigem um pouco mais de serenidade para uma resposta. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor esteja com a sua face reclinada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Shalom, família.